Olá amigos, amigas e amigos Book Crushers, aqui é o Ribe Neto para mais um vídeo do canal. E adivinhem só quem foi a pessoa que se meteu a fazer uma maratona 24 horas de leitura. Tudo bem, deixa eu explicar o contexto desse vídeo para vocês. Nesse final de semana que eu estou gravando, no domingo eu vou sair. Então não vai dar para começar um dos nossos vlogs de final de semana, porque eu não vou estar em casa. Porém, eu vou ter o sábado. E é por isso que eu decidi fazer esse vlogão 24 horas, tentando ler o máximo que eu consigo em um dia. E não sei se vai dar certo, eu estou gravando essa entrada antes de começar a gravar o vlog, por isso tudo pode acontecer. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher. Lembrando também, tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok, vamos parar de blá 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 e vamos começar de fato com esse vlog. Não sei se vou ficar muito tempo acordado hoje, porque é sexta-feira. E eu vou tentar ler até amanhã, sábado. Vou deixar o fluxo correr, cruza os dedos junto comigo e vamos lá. Ok, são 5 horas da tarde nesse exato momento e eu vou começar a fazer a minha maratona de leitura agora de noite, sexta-feira, e continuando amanhã no sábado. Já estou aqui com o meu Kindle separado, porque eu quero fazer o máximo de leituras possíveis no Kindle, porque é no Kindle que eu leio mais rápido, pois é. Então eu já separei as 4 leituras que eu quero tentar realizar durante essa maratona. Eu já até compartilhei a minha TBR lá no Twitter, mas enfim, a primeira leitura que eu vou fazer é desse livro nacional aqui, que é O Complicado e Perfeitinho, do Renan Bittencourt, que eu amei esse título, amei essa capa, se eu não me engano, é da mesma ilustradora da capa de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu achei a sinopse super interessante, vai ser meio que uma carta que o protagonista vai escrever para o crush de escola dele, dos tempos de escola, contando um pouco sobre sua vida, suas paixões, sobre a relação que ele tinha com esse crush. É isso que eu sei. É basicamente isso que eu sei. É um livro com temática LGBTQIA+, e talvez seja o livro com a maior quantidade de páginas que eu separei para essa maratona. Ele tem por volta de 324 por aí. Enfim, vamos acompanhar no decorrer das minhas próximas entradas e saber o que eu vou achar de Complicado Perfeitinho. Torçam por mim. Vamos lá, são 6 horas da tarde no momento, deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo, 6h12 da tarde, e basicamente eu cheguei a 30% de Complicado Perfeitinho. E surpreendendo bastante, principalmente porque eu achei que essa seria uma história jovem adulta, mas ele é meio que o come of age. A gente vai acompanhar o protagonista do livro crescendo no decorrer das páginas, começando ali por volta dos seus 11, 12 anos, conhecendo esse crush dele, passando o ensino médio, e agora no momento a gente está saindo da faculdade já praticamente. Então a gente vai acompanhar esse personagem por muito tempo, final da infância até a vida adulta praticamente. Essa parte do crush eu achei que seria muito maior, só que é bem pontual, porque esse rapaz ele sai logo da escola dele, vai para outra cidade, o protagonista ele fica, só que ele era bastante reprimido por conta da criação do pai, por conta da própria sociedade, do meio onde ele está inserido. É um grupo de pessoas que tem o seu dinheiro, então vai falar muito sobre machismo, vai falar muito sobre a opressão do machismo na autodescoberta das pessoas, de uma pessoa LGBTQIA+, sabe? E assim, algumas reflexões que o personagem faz bate muito, é muito certeira, porque infelizmente é a realidade. Então fala muito de como os colegas tratam ele, como o pai criou ele basicamente, e como isso afetou o personagem, como isso afetou a sua autodescoberta, como isso o reprimiu. Acho que essa é a palavra, né? Fala muito sobre a repressão do machismo.
Eu tô achando extremamente interessante, sem sombra de dúvidas. A leitura está muito fluida e também muito madura. Eu tô realmente surpreendido com a maturidade da escrita. Porque, querendo ou não, é um personagem adulto fazendo essas reflexões sobre os seus momentos mais novos, sabe? Então a gente vê o personagem mais novo, mas a voz dele é muito madura. E isso não soa estranho porque a gente sabe que o personagem já está no futuro, olhando para o passado. Enfim, interessantíssimo. Eu acho que eu consigo finalizar ou hoje de noite ou amanhã de manhã. Vou dar uma pausa para tomar café, provavelmente. Mas assim que eu tomar café, eu já volto para essa leitura porque eu tô curtindo bastante. Gente, eu tô chegando no final, já aqui do lado, de Complicado e Perfeitinho. Assim, teve umas reviravoltas que eu não tava esperando total. Assim, eu antevia ela acontecendo um pouco antes dela acontecer, mas se eu pensasse no começo da história, eu não antevia que aquilo iria acontecer nesse livro aqui. Uma em questão, eu confesso que fui juntando as peças e eu pensei, ok, isso faz sentido com o personagem. Gente, coisas que não deveriam estar aparecendo no vídeo. Mas assim, o que o Renan Bittencourt fez nesse livro aqui foi sensacional. O caminho que explorou, realmente, como eu falei pra vocês na outra entrada, é uma história que a gente vai acompanhar o personagem do livro crescendo até uma idade bem madura. Isso me surpreendeu pra caramba. A gente já tá numa fase bem madura do livro. Os personagens já têm por volta dos seus 30 e poucos anos. E assim, as relações que ele cria, as descobertas que ele faz sobre si mesmo, as coisas por qual ele passa, esse vai e vem, né, desse crush. Sério, eu não esperava mesmo. Enfim, eu acho que eu vou deixar para finalizar essa entrada amanhã, né, sobre Complicado e Perfeitinho, porque a qualidade vai estar melhor. Mas eu vou terminar de fazer essa leitura hoje de noite mesmo, porque me prendeu muito, muito, de verdade. Bom dia, amigos. Aqui estamos nós, no nosso segundo dia de maratona. Como dei a entender na última entrada, sim, eu finalizei a minha leitura de Complicado e Perfeitinho. E olha, eu fui muito surpreendido por esse livro aqui. Ele começa de uma maneira meio tímida, a gente acha que ele vai ser mais jovem adulto, só que, como eu falei pra vocês, nós vamos acompanhar o personagem crescendo, ele amadurecendo, ele se transformando em basicamente outra pessoa, assim que ele começa a se descobrir e a se aceitar, o que é uma jornada bem longa. Mas ele vai falar não apenas sobre essa saída do armário dele, na verdade vai falar bastante também sobre a sexualidade, o que me surpreendeu bastante. A forma como o autor trata a sexualidade aqui é incrível. Vai falar também sobre relacionamento aberto, vai falar também sobre poliamor, mas eu não posso entrar muito nesse aspecto porque isso já abrange mais a parte final da história e eu não quero contar nenhum spoiler sobre Complicado e Perfeitinho. Mas como eu disse antes, é um livro muito, muito, muito maduro. É um livro de 330 e poucas páginas, mas ainda assim você lê ele com uma fluidez muito boa. Você é fisgado pelo personagem, pela narração do protagonista, que nem sempre é perfeito. Na verdade, ele tem muitos e muitos dilemas e problemas. Ele está longe de ser um personagem perfeito, mas ele é um personagem com que a gente consegue ser empático. Porque ele é um personagem protagonista que tem os seus defeitos. Mas eu achei assim sensacional. Vão ter mudanças de alguns personagens que eu achei inesperados. Gostei muito da melhor amiga do protagonista, que vai ter um papel muito importante aqui na história. E... sério... eu realmente não estava preparado para Complicado e Perfeitinho, mas foi uma leitura que começou esse final de semana de uma forma perfeita. Sério. Eu tô entre 4,5 estrelas e 5 estrelas, mas foi incrível. Foi incrível de verdade. Ok, já estou pronto para a próxima. Já separei a leitura seguinte dessa maratona, que vai ser Antes que a Noite Devore o Nosso Coração, do Matheus Monteiro. Do Matheus eu já li Amor e Mio e também já li Corrida Celestial, Hit. Duas histórias bem diferentes entre si. Essa aqui, se eu não me engano, vai se passar em uma cidade pequena, onde está acontecendo algumas coisas estranhas, meio voltadas para o sobrenatural, que vai meio que obrigar a esse casal de ex-namorados a se unirem contra essa força que está basicamente desolando a cidade deles. É isso que eu consegui captar a sinopse e é isso que eu sei sobre essa história. Eu
Acho que vai mais para o lado do horror, diferente da distopia e da fantasia de Amor e Mio. Tô muito curioso para ver essa vertente do Matheus Monteiro. Também tem protagonismo LGBTQIA+. Se eu não me engano, o protagonista masculino ele é bissexual. Então isso me deixa mais empolgado ainda para essa leitura. Eu não sei se falei para vocês, mas essa é a minha segunda maior leitura que eu separei da TBR. Tem mais ou menos por volta de 130 páginas. Então eu já vou pegar logo pela manhã para dar um gás, né, e dar mais tempo no decorrer do sábado para eu fazer as outras duas leituras que eu ainda quero realizar hoje. Mas enfim, eu gosto muito da escrita do Matheus Monteiro, então eu acho que vai ser super fluida, eu acho que vai ser uma narrativa maravilhosa que vai me prender e eu tô muito empolgado. Cruza os dedos que na próxima entrada eu já tenho novidades para vocês. Ok, primeiros insertos sobre Antes que a Noite Devore Nosso Coração. O livro vai ser narrado tanto pelo Fábio quanto a Clarice, que são os protagonistas da história. Como eu disse pra vocês na entrada anterior, eles eram um casal de namorados, mas que acabaram se separando porque a Clarice foi pra faculdade na capital. Eles são de Bongalho, que é basicamente uma cidade pequena. Só que assim, todo mundo achava que os dois seriam o endgame. O próprio Fábio achava que ele seria o endgame, só que a Clarice, ela tá bem resoluta nessa separação. Ainda não sabemos porquê, nesse ponto da história. O Fábio, ele ainda gosta da Clarice. Ele, no momento, tá saindo com um colega de trabalho dele, que ambos trabalham em uma rádio da cidade, e o garoto tá obviamente apaixonado pelo Fábio, mas ele ainda tem muitos sentimentos pela Clarice. E a Clarice acabou de voltar, né, do primeiro período, porém, ao mesmo tempo, está acontecendo esses ataques na cidade, que ninguém sabe o que está acontecendo, o que está provocando isso, só sabe que as pessoas estão sendo basicamente destroçadas. Já aconteceram 2 ataques e isso está causando um clima bem estranho na cidade, onde crimes desse tipo não acontecem, e tem já um ar meio sobrenatural. E outra coisa bem interessante sobre a ambientação de Antes que a Noite Devore o Nosso Coração é que, assim, ele não é ambientado no nosso mundo, por assim dizer. Existem divindades e existem festejos para essas divindades que, obviamente, a gente não conhece. Então, isso implica que não é na nossa realidade, por assim dizer. É uma realidade muito próxima da nossa, mas não é a nossa realidade. Então, quero ver como é que vai ser essa construção que o Matheus Monteiro vai dar. Ah, gente, eu tô muito, muito, muito empolgado. Sério, sério. Eu muito em breve já devo estar terminando essa leitura e venho aqui conversar com vocês sobre essa novela, porque eu já tô assim, totalmente imergido na história. Ok, cheguei a 70% de Antes que a Noite Devore o Nosso Coração. E sim, eu achei que eu teria lido muito mais rápido do que eu li, mas por culpa minha mesmo. O problema foi que foi me dando um cansaço do nada, sabe? Aí eu parava, enfim, como vocês podem ver, eu acabei de tomar banho também. Então eu agora vou tentar terminar antes da noite chegar. Mas enfim, o que eu posso dizer? Já aconteceu muita coisa na história, muita coisa mesmo. Coisas que eu não imaginava que iriam acontecer, outras coisas que eu suspeitava que iriam acontecer, e acabou acontecendo uma cena aqui que eu não esperava que fosse acontecer, não. E aumentou também um pouquinho a classificação indicativa do livro, que eu vou falar pra vocês no final. O monstro que está atacando a cidade é simplesmente pavoroso, só de imaginar. Eu fiquei bem impressionado com a descrição dele. As próprias particularidades da cidade são muito, muito, muito incríveis, sério. É um cenário muito propício para acontecer isso, tá? Uma verdadeira chacina no momento. E os personagens, eles estão, de fato, indo enfrentar esses monstros com uma ambientação única, sério. É uma ambientação muito, muito, muito única. E eu quero muito finalizar logo para vir conversar com vocês. Então, eu vim aqui pra fora porque dentro de casa está super quente, só que aqui fora está ventando bastante. Mas enfim, eu terminei a minha leitura de Antes que a Noite Devore o Nosso Coração, do Matheus Monteiro, e é bem diferente das outras histórias do Matheus que eu li. Essa história aqui basicamente vai ser meio que o segundo volume de uma série que na verdade é um livro único. Foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive ao ler o Carry On, Sempre em Frente, da Mabel Warrell.
a gente consegue compreender todo o universo que o Matheus está construindo ali pra gente, no universo de Antes que a Noite Devore o Nosso Coração, compreendendo quem são esses personagens, de onde eles vieram, para onde eles estão indo, mais ou menos, o que foi muito interessante. Outra coisa bem interessante também foi ver as referências que ele vai trazer nesse volume aqui. O mistério da separação dos dois só vai ser revelado no final da novela. Eu só achei que entre a gente descobrir esse mistério e de fato haver uma conclusão foi um pouquinho apressado, mas não estragou minha experiência com a novela como um todo. Enfim, eu realmente curti essa história, foi algo bem fora da curva do que eu esperava durante a narrativa, mas eu curti bastante, de verdade, essa história. E vamos passar para a próxima, né? Enfim, vamos para a minha terceira leitura desse meu projeto, né, 24 horas, e vai ser esse daqui, Antes que as Dores Te Sufoquem, da Letícia Dias. Eu já li outras duas histórias da autora. A mais recente foi no final do ano passado, a história de Natal, e é uma história sensacional. E nessa daqui, se eu não me engano, nós vamos ter uma protagonista que também é assexual e vai passar por um processo de luto. Posso estar muito enganado, mas se eu não me engano, quem faleceu foi uma irmã da protagonista, que ela não tinha uma relação muito boa, e ela vai ter que passar por todo esse processo de luto com relação a esse sentimento que ela tinha por essa irmã, que acabou falecendo. E, enfim, eu estou muito empolgado para fazer essa leitura. Eu vou ler através do Kindle Unlimited. Ela é um pouquinho menor do que a história do Matheus Monteiro, se eu não me engano, tem quantas páginas? 84 páginas, então. Ela é um pouquinho menor do que a história do Matheus e bem menor também que a história Complicado e Perfeitinho. Mas eu espero ler rápido. Então, já li um pouquinho de Antes que as Dores Te Sufoquem, da Letícia Dias, e eu acho que eu já posso conversar um pouquinho melhor sobre essa história com vocês. Sim, nós vamos ter essa protagonista que perdeu a irmã, só que essa é uma história que vai se passar ali no período mais latente da pandemia. Ela não tem uma relação boa com os pais na verdade meio que ignoram a existência dela, a repudiam de todas as formas desde que ela assumiu a sua bissexualidade, só que a irmã acabou falecendo. E ela precisa lidar, né, com o inventário das coisas da irmã. Isso ela vai relembrar momentos do passado dela com essa irmã, dela inserida nessa família que não a aceita. E, enfim, é um tom bem melancólico de verdade. Eu meio que já esperava por isso, mas ao mesmo tempo está sendo uma surpresa, porque Letícia está indo bem a fundo nos sentimentos dessa protagonista, dessa personagem. Enfim... Sinto que vai ser uma história que vai me pegar pelo pé. Enfim, vou voltar para a leitura. Assim que terminar, eu volto e converso com vocês sobre Antes que as Dores Te Sufoquem. Então, chegamos ao final dessa minha maratona 24 horas de leitura. São quase 6 horas da tarde no momento e eu finalizei Antes que as Dores Te Sufoquem. E eu estou refletindo bastante sobre como me exprssar nesse exato momento sobre essa história, porque ela é extremamente visceral e é muito pautada sobre o sentimento do luto. Eu senti o baque, sabe? Quais foram os percalços no caminho que fizeram a personagem, a protagonista, se transformar no que ela é hoje? Assim como o protagonista de Complicado e Perfeitinho, a nossa protagonista aqui, ela também vai ser Ace, mas as dores que ela apresenta aqui, sabe, a relação dela com a família, a forma como tudo se desenvolve. A irmã dela faleceu e as duas brigadas, porque a irmã não aceitava a bissexualidade dela. E foi até o catalisador dela sair de casa. E, sério, eu tô tentando aqui... É uma história muito poderosa, muito sincera, muito singela. Eu acho que eu deveria ter ido ler mais preparado, porque não vou negar pra vocês, eu senti a pressão, eu senti o baque com essa história aqui. Não vou negar pra vocês, foi uma história que eu senti o impacto, era a palavra que eu tava procurando. Vai ser a minha última leitura dessa maratona. Eu não vou conseguir ler a quarta que eu tinha separado, porque a minha lista já tá um pouco cansada. Mas eu não vou reclamar. Se juntar as 3 histórias, foram mais ou menos 500 páginas de leitura entre ontem e hoje, o que é muita coisa, com toda certeza. Então,
eu acho que o saldo desse vlog, dessa maratona, foi extremamente positivo. Eu não tenho como reclamar de nada, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês aceitem essas recomendações que eu fiz hoje.